Boa noite a todos, que Jesus nos ampare e nos auxilie. A nossa gratidão eterna por esta bendita oportunidade, pedindo a Deus e a Jesus pelos que sofrem, encarnados e desencarnados, vibrando com carinho, pedindo a Deus pelos lares e as famílias. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja, Pai. Do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, capítulo 28, Coletâneas de Preces Espíritas. Vamos encontrar, após a introdução explicativa, Kardec coloca em primeiro lugar a prece o Pai Nosso, ensinada por Jesus, que é um perfeito modelo de concisão, uma verdadeira obra-prima de sublimidade e simplicidade, e se inicia assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E tem a explicação. Cremos em vós, Senhor, porque tudo nos revela o vosso poder e a vossa bondade. A harmonia do universo é a prova de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação, desde a relva humilde e do menor inseto até os astros que se movem no espaço. Por toda parte, vemos a prova de uma solicitude paternal. Cego, pois, é aquele que não vos glorifica nas vossas obras, orgulhoso aquele que não vos louva, ingrato aquele que não vos rende graças. Ele fala sobre a harmonia do universo, né? Tudo é regido por leis sábias e amorosas. E Jesus nos afirmou: bom é o Pai que está nos céus. Jesus nos mostrou um Pai carinhoso e amigo. Quando Jesus iniciou a prece a Deus, levou seu espírito magnânimo ao Pai Celestial, colocando o seu amor acima de todas as coisas. E Emmanuel nos fala como Jesus representou Deus em sua grandeza aqui na terra. É a mensagem perante Deus. Se houve alguém na terra com autoridade suficiente para definir o supremo Criador do universo, esse alguém foi Jesus, que o representava sublime à frente da humanidade. Entretanto, para desincumbir-se da divina missão de revelá-lo a nós outros, não se perde em cogitações da inteligência, de vez que a inteligência é fatalmente constrangida a renovar-se todos os dias. Nem presunção, nem retórica, nem violência, nem fantasia. O mestre inolvidável serviu apenas elegendo no amor puro e restrito a força de sua mensagem inesquecível. Então Jesus serviu apenas. De todas as criaturas, busca a melhor parte para exalçá-las à glória excelsa. Doutrinando os doutores do templo, não lhes menospreza a cultura, apenas esclarece-os. Em contato com Zaqueu, não lhe amaldiçoa os haveres, auxilia-o a usá-los. Junto de Madalena, não lhe vergasta a condição de mulher sofredora, soergue-lhe o bom ânimo. Ao pé dos enfermos de todos os matizes, não lhes destaca os erros e os compromissos, ajuda-o simplesmente. Sofrendo a negação de Pedro,
não lhe condena a atitude, espera a hora justa de ampará-lo com segurança. Perseguido de Saulo, não lhe arroja a alma ardente aos pântanos infernais, procura-o com bondade e transforma-o para o bem. É que somente através do amor realizado e vivido conseguiremos, de alguma sorte, sentir a grandeza do Autor de nossos dias. E é ainda por essa razão que o próprio Jesus, convidado pelos discípulos a estabelecer uma norma de oração no campo da Boa Nova, ele que trazia das esferas resplandecentes a luz da eterna sabedoria, limitou-se à reverência e ao amor, ao respeito e à confiança, definindo Deus, a causa de toda a vida, como sendo nosso Pai. Também de Emmanuel, a mensagem Dia de Deus. Pensando em Deus, pense igualmente nos homens, nossos irmãos. Detente de modo especial na simpatia e no amparo possível em favor daqueles que se fizeram pais ou tutores. As mães são sempre revelações angélicas de ternura junto aos sonhos de cada filho, mas é preciso não esquecer que os pais também amam. Esse perdeu a juventude carregando as responsabilidades do lar. Aquele se entregou a pesados sacrifícios, apagando a si mesmo, para que os filhos se titulassem com brilho na cultura terrestre. Outros se escravizaram a filhinhos doentes. Muitos foram banidos do refúgio doméstico, às vezes pelos próprios descendentes, exilados que se acham em recantos de imaginário repouso, por trazerem a cabeça branca por fora e em muitas ocasiões alquebrada por dentro, sob a carga de lembranças difíceis que conservam em relação aos infortúnios que atravessaram para que a família sobrevivesse. E ainda outros renunciaram à felicidade própria, a fim de se converterem nos guardais da alegria e da segurança de filhos alheios. Compadece-te de nossos irmãos, os homens, que não vacilaram em abraçar amargos compromissos a benefício daqueles que lhes receberam os dons da vida. Ainda mesmo aqueles que se transviaram ou enlouqueceram sob a delinquência, na maioria dos casos, nos merecem respeitoso apreço pelas nobres intenções que os fizeram cair. A vida comunitária na Terra de hoje instituiu datas de homenagens às profissões e pessoas. Lembrando isso, reconhecemos por nós que o Dia das Mães é o Dia do Amor, mas reconhecemos também que o Dia dos Pais é o Dia de Deus. Sabemos que a família tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Vamos ver do livro Obreiros de Vida Eterna, pelo Espírito André Luiz, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier. Irmã Zenóbia, diretora da Casa Transitória Fabiano de Cristo na Espiritualidade, fala sobre Gotuso, confunda a emoção. Gotuso conta nesta instituição com amigos que lhe são infinitamente reconhecidos. É companheiro a quem devemos muito. Realizaremos de bom grado tudo quanto esteja ao nosso alcance para que a experiência nova lhe seja portadora de luzes e bênçãos. A felicidade dele em outro setor, minha irmã, será igualmente a felicidade desta casa. Segui-lo-emos na recapitulação terrestre, atenciosos e vigilantes, não por obséquio, mas em obediência ao preito de gratidão de que somos devedores pelos vários anos em que cooperou conosco, devotada e assiduamente. Então é relatado
neste capítulo que Gotuso, nesta próxima encarnação que lhe está sendo preparada, será neto de sua esposa e de seu segundo marido, que ainda se encontram na terra, onde receberá muita atenção e carinho, amenizando recordações penosas, pois será um neto consolador, mensageiro da paz em forma de criança. Gotuso recebe também informações daquele que será seu pai, com quem ele tem muita afinidade e afeto. Então aqui no livro é dito o seguinte: seu futuro pai, na efêmera existência humana, coração particularmente amado do seu, receberá concurso amoroso e decisivo de um filho muito caro, elevando-se à nobilitante altura moral pelo sagrado estímulo de sua companhia. Sua volta infundir-lhe-á mais respeito ao mundo e aos semelhantes. Desejará cultivar virtudes e valores a fim de que você lhe abençoe a paternidade. Chorará com as suas dores, rir-se-á com as suas alegrias, sentir-se-á novo homem ao contato de suas mãos pequeninas. Seu esforço futuro, após as realizações que vem levando a efeito, beneficiará todo o grupo familiar em abençoada tarefa que não pôde realizar na condição que passou. Ó meu filho, haverá aventura maior que a de liquidar nossos débitos e partir unidos para os júbilos do cântico imortal de integração com a divindade? Outras escolas mais belas esperam por nós, outras glórias nos felicitarão para sempre. Sigamos para Deus. Vemos assim o quanto a tarefa junto à família pode ajudar o espírito encarnado no seu melhoramento moral, porque em prol dos filhos procurará dar bons exemplos de vida cristã, renunciando e se sacrificando para ser um modelo reto e digno. No livro Levantar e Seguir, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 9, ele traz uma página belíssima sobre José da Galileia. Então, ele traz Mateus, capítulo 1, versículo 20. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria. E Emmanuel comenta: em geral, quando nos referimos aos vultos masculinos que se movimentam na tela gloriosa da missão de Jesus, atendemos para a precariedade dos seus companheiros, fixando quase sempre somente os derradeiros quadros de sua passagem no mundo. É preciso, porém, observar que, a par de beneficiários ingratos, de ouvintes indiferentes, de perseguidores cruéis e de discípulos vacilantes, houve um homem integral que atendeu a Jesus, hipotecando-lhe o coração sem mácula e a consciência pura. José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definições. Já pensaste no cristianismo sem ele? Quando se fala excessivamente em falência das criaturas, recordemos que houve tempo em que Maria e o Cristo foram confiados pelas forças divinas a um homem. Entretanto, embora honrado pela solicitação de um anjo, nunca se vangloriou de dádiva tão alta. Não obstante contemplar a sedução que Jesus exercia sobre os doutores, nunca abandonou a sua carpintaria. O mundo não tem outras notícias de suas atividades, senão aquelas de atender
as ordenações humanas, cumprindo um édito de César, e as que nolo mostram no templo e no lar, entre a adoração e o trabalho. Sem qualquer situação de evidência, deu a Jesus tudo quanto podia dar. A ele deve o cristianismo a porta da primeira hora, mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. E para encerrar, vamos ver uma poesia de Cassimiro Cunha no livro Luz no Lar, por Francisco Cândido Xavier. A poesia chama-se Carta aos Pais. Não podes viver a esmo numa estrada indefinida. Um pai tem obrigações das mais nobres que há na vida. Meu irmão, em tua casa, nas ternuras dos filhinhos, personifica o bom senso entre os beijos e os carinhos. Por enquanto, a terra inteira ainda é um mar encapelado. Se não dominas a onda, virás a ser dominado. Entende a luz do caminho. A tua finalidade não é somente a da espécie nas lutas da humanidade. Exige-se muito mais dos teus esforços no mundo. Recebeste de Jesus um dom sagrado e profundo. Se a missão das mães terrestres é conduzir e ensinar, o teu trabalho é de agir no esforço de transformar. Não ouvides teus deveres na esfera da educação, fazendo de tua casa a escola de redenção. Um pai que deixa os filhinhos abandonados ao léu não corresponde no mundo à confiança do céu. Cuide bem dos pequeninos. A educação tem segredos que devem ser estudados desde os tempos dos brinquedos. A tua função no lar não é somente prover, mas adotar providências procurando esclarecer. Ensina aos teus a gastar. Quem vive muito à vontade pode encontrar a miséria no fim da ociosidade. Gastar somente o que é justo é ser prudente e cristão. Quem gasta o que não é seu faz dívidas de aflição. Luta sempre, mas se os teus não te seguirem os trilhos, esperemos nesse Pai de que todos somos filhos. Na pobreza ou na fortuna, esforça-te, meu amigo, exemplifica o trabalho e Deus estará contigo. Cassimiro Cunha. Jesus nos recordou o mandamento: honra teu pai e a tua mãe. E como filhos, tenhamos sempre a gratidão por aquele que teve essa missão, esse dever de nos dar a vida e nos cercou com a sua solicitude. Essa gratidão sem julgamentos, pois isso só cabe a Deus. Nossa prece sempre com carinho e respeito, seja ele encarnado ou desencarnado. Que Deus nos abençoe. Boa noite a todos. Vamos começar com a análise de um trecho da passagem de Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, no tema A Lei do Amor. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecerem os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, porque esta palavra levanta a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação, vencendo a morte, revela ao homem deslumbrado seu patrimônio intelectual. Mas já não é mais aos suplícios que ela conduz, e sim à conquista do seu ser
elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito e o espírito deve agora resgatar o homem da matéria. Quantos ensinamentos encerram esse pequeno trecho, mas fiquemos por ora com a ideia central. Jesus nos trouxe a primeira palavra do alfabeto divino, amor. E o Espiritismo nos traz a segunda palavra do alfabeto divino, reencarnação. Está aí a chave. Quando as religiões conseguirem ler este princípio nos ensinamentos de Jesus, muitos dramas experimentados pelo homem encontrarão as soluções com mais facilidade. E no Livro dos Espíritos, nós temos na questão 1010 a resposta dada por São Luís sobre a ressurreição da carne. Então Kardec pergunta: o dogma da ressurreição da carne é a consagração da reencarnação ensinada pelos Espíritos? Como quereis que seja de outro modo? Dá-se com essa expressão o que se dá com tantas outras, que só parecem desarrazoadas aos olhos de certas pessoas que a tomam ao pé da letra e por isso são levadas à incredulidade. Dai-lhe, porém, uma interpretação lógica, e esses a que chamais livres pensadores, a admitirão sem dificuldades, precisamente porque raciocinam. Não vos enganeis, esses livres pensadores nada mais procuram do que crer. Eles têm, como os outros, mais talvez do que os outros, ansiedade pelo futuro, mas não podem admitir o que é absurdo para a ciência. A doutrina da pluralidade das existências se conforma à justiça de Deus, somente ela pode explicar o que sem ela é inexplicável. Como quereríeis que esse princípio não estivesse na religião? E Kardec então completa a pergunta: então a Igreja, pelo dogma da ressurreição da carne, ensina a doutrina da reencarnação? Isso é evidente. Essa doutrina é a consequência de muitas coisas que passaram despercebidas e que não se tardará a compreender nesse sentido. Dentre em pouco se reconhecerá que o Espiritismo ressalta a cada passo do próprio texto das Escrituras Sagradas. Os espíritos não vêm, portanto, subverter a religião como pretendem alguns, mas vêm, ao contrário, confirmá-la, sancioná-la através de provas irrecusáveis. E como é chegado o tempo de substituir a linguagem figurada, falam sem alegorias, dando às coisas um sentido claro e preciso, que não possa ser objeto de nenhuma falsa interpretação. Eis porque dentro de algum tempo tereis mais pessoas sinceramente religiosas e crentes do que as tendes hoje. Vemos a seguir a colocação de um médico especializado na loucura e demais transtornos, lamentando a falta de conhecimento sobre a reencarnação que leva a um agravamento desses quadros. É um relato do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, em 1946. André Luiz se encontrava no Santuário da Bênção, aguardando o momento em que partiriam para a crosta terrestre em trabalho, quando foi apresentado ao assistente Barcelos da turma de servidores que se destinava à assistência aos enlouquecidos. Fora ele dedicado professor no círculo carnal e interessava-se carinhosamente pela psiquiatria sob novo prisma. E tem colhido muitos frutos novos decorrentes do seu esforço? Perguntei curioso. Sim, venho arquivando confortadoras lições nesse sentido,
concluindo que, com exceção de raríssimos casos, todas as anomalias de ordem mental se derivam dos desequilíbrios da alma. Estamos longe de contar com um número suficiente de servidores treinados para socorrer eficazmente os encarcerados na cadeia das obsessões terríveis e amargurosas. É tão grande a quantidade de doentes nesse particular que não sobra outro recurso além da resignação. Continuamos deste modo a atender superficialmente, esperando acima de tudo da providência divina. Nos casos de perseguição sistemática das entidades vingativas e cruéis do plano inacessível às percepções do homem vulgar, temos invariavelmente uma tragédia iniciada no presente com a imprevidência dos interessados, ou que vem do pretérito próximo ou remoto através de pesados compromissos. Se os psiquiatras modernos penetrassem o segredo de semelhantes fatos, iniciariam a aplicação de nova terapêutica à base dos sentimentos cristãos antes de qualquer recurso à hormonioterapia e à eletricidade. Recordei os serviços de assistência a obsediados que acompanhara atentamente e aduzi. Examinei alguns casos torturantes de obsessão e possessão que me impressionaram sobremaneira, pela quase completa ligação mental entre os verdugos e as vítimas. Barcelos esboçou o significativo gesto e acentuou: é a terrível história viva dos crimes cometidos em movimentação permanente. Os cúmplices e personagens desses dramas silenciosos e muitas vezes ignorados por outros homens, antecedendo os comparsas no caminho da morte, tornam amedrontados ao convívio dos seus, em face das sinistras consequências com que se defrontam além do túmulo. Agarram-se instintivamente à organização magnética dos companheiros encarnados ainda na crosta, viciando-lhes os centros de força, relaxando-lhes os nervos e abreviando o processo de extinção do tônus vital, porque têm sede das mesmas companhias junto às quais se lançaram em pleno abismo. Exibem sempre quadros tristes e escuros, onde se destaca a piedade de muitas almas redimidas que tornam do alto em compassivos gestos de intercessão e socorro urgente. Imprimiu às considerações ligeira pausa e prosseguiu. Entretanto, observo na atualidade, especialmente outro campo alusivo ao assunto. Antes de minha volta ao plano espiritual, faminto de novas informações referentes ao psiquismo da personalidade humana, examinei atento a doutrina de Freud. Impressionado com as variações psicológicas dos caracteres juvenis sob minha observação direta e apaixonado pela solução dos profundos enigmas que envolvem a criatura terrestre, encontrei na psicoanálise um mundo novo. Todavia, por mais que eu estudasse a prodigiosa coleção dos efeitos, jamais alcancei a tranquilidade completa na investigação das causas, no círculo dos fenômenos em exame. Discípulo espontâneo e distante do eminente professor de Freiberg, somente aqui pude reconhecer os elos que lhe faltam ao sistema de positivação das origens de psicoses e desequilíbrios diversos. Os complexos de inferioridade, o recalque, a libido, as emersões do subconsciente não constituem fatores adquiridos no curto espaço de uma existência terrestre
e sim característicos da personalidade egressa das experiências passadas. A subconsciência é, de fato, o porão dilatado de nossas lembranças, o repositório das emoções e desejos, impulsos e tendências que não se projetaram na tela das realizações imediatas. No entanto, estende-se muito além da zona limitada de tempo em que se move um aparelho físico. Representa a estratificação de todas as lutas com as aquisições mentais e emotivas que lhes foram consequentes depois da utilização de vários corpos. Faltam, pois, as teorias de Sigismund Freud e seus continuadores, a noção dos princípios reencarnacionistas e o conhecimento da verdadeira localização dos distúrbios nervosos, cujo início muito raramente se verifica no campo biológico vulgar, mas quase que invariavelmente no corpo perispiritual preexistente, portador de sérias perturbações congênitas, em virtude das deficiências de natureza moral cultivadas com desvairado apego pelo reencarnante nas existências transcorridas. As psicoses do sexo, as tendências inatas à delinquência, tão bem estudadas por Lombroso, os desejos extravagantes, a excentricidade, muita vez lamentável e perigosa, representam modalidades do patrimônio espiritual dos enfermos, patrimônio que ressurge de muito longe, em virtude da ignorância ou do relaxamento voluntário da personalidade em círculos desarmônicos. Estabelecera-se entre nós uma pausa feliz, que aproveitei atentamente, arregimentando raciocínios quanto ao assunto, considerando os argumentos construtivos que o assistente enunciara em benefício de minha própria iluminação. Recordei meus escassos conhecimentos da doutrina freudiana e voltei mentalmente ao consultório, onde muitas vezes fora procurado por amigos atacados de estranhas e desconhecidas enfermidades mentais, a se socorrerem de minhas pobres noções de medicina, não obstante minha carência de especialização em tal assunto. Eram maníacos, histéricos e esquizofrênicos, de variados matizes, em cujos cérebros ainda existia luz bastante para a peregrinação através dos livros científicos. Haviam devorado ensinamentos de Freud, entretanto, se as teorias eram valiosas pelos elementos de análise, não ofereciam socorro algum substancial e efetivo ao doente. Descobriam a ferida sem trazer um bálsamo curativo. Indicavam o quisto doloroso, mas subtraíam o bisturi da intervenção benéfica. As explicações de Barcelos, por isso mesmo, se aproveitadas por médicos cristãos na crosta planetária, poderiam completar o trabalho de benemerência e a tese freudiana trouxera aos círculos acadêmicos, que a tese freudiana trouxera aos círculos acadêmicos. Então, se os médicos pudessem aproveitar, poderiam completar o trabalho de benemerência que a tese freudiana trouxera aos círculos acadêmicos. Antes, porém, que formulasse novas considerações íntimas, tornou ele: tenho minhas atribuições junto aos desequilibrados mentais.
Todavia, meu esforço maior, ultimamente, desdobra-se na região inspiracional dos médicos humanitários, para que os candidatos involuntários à perturbação sejam auxiliados a tempo. Depois de verificada a loucura propriamente dita, na maioria dos casos, terminou o processo da desarmonia psíquica. Muito difícil conduzir a restauração perfeita aos alienados com ficha reconhecida, embora seja incessante a nossa batalha pelo restabelecimento integral da percentagem possível de enfermos. Antes do desequilíbrio completo, houve enorme período em que o socorro do psiquiatra poderia ter sido providencial e eficiente. Não será, portanto, um grande trabalho orientarmos indiretamente um médico bem-intencionado para que ele auxilie o provável alienado a tempo, empregando a palavra confortador e o carinho restaurador? Incalculável número de pessoas permanece no plano carnal tentando a solução dos profundos problemas relativos ao próprio ser, relacionando as conclusões dos tratadistas humanos cujos pontos de vista divergem nos pormenores. Temos na esfera de aperfeiçoamento terrestre 5 classes de psicoses: as de natureza paranoica, perversa, mitomaníaca, ciclotímica e hiperemotiva, englobando respectivamente a mania das perseguições e o delírio de grandezas, os desequilíbrios e fraquezas de ordem moral, a histeria e a mitomania, os ataques melancólicos e as fobias e crises de angústia. O interlocutor sorriu, fez uma pausa e continuou. Esta é a definição científica dos nossos amigos, que, como outros antigamente, só possuem o recurso de diagnosticar e analisar nas minudências anatômicas. Arabescos de ouro sobre a areia do Ceará não tornariam o deserto menos árido. Assim, a terminologia brilhante sobre o quadro escuro do sofrimento. Precisamos divulgar no mundo o conceito moralizador da personalidade congênita, em processo de melhoria gradativa, espalhando enunciados novos que atravessem a zona de raciocínios falíveis do homem e lhe penetrem o coração, restaurando-lhe a esperança no eterno futuro e revigorando-lhe o ser em suas bases essenciais. As noções reencarnacionistas renovarão a paisagem da vida na crosta da terra, conferindo à criatura não somente as armas com que deve guerrear os estados inferiores de si própria, mas também lhe fornecendo remédio eficiente e salutar. Faz muitos séculos, firmou Plotino, que toda a antiguidade aceitava como certa a doutrina de que se a alma comete faltas, é compelida a expiá-las, padecendo em regiões tenebrosas, regressando em seguida a outros corpos, a fim de reiniciar suas provas. Falta desse modo, lamentavelmente, aos nossos companheiros da humanidade, o conhecimento da transitoriedade do corpo físico e da eternidade da vida, do débito contraído e do resgate necessário em experiências e recapitulações diversas. Barcelos calara-se por instantes, enquanto eu lhe ponderava a extensão da competência. Com justificada razão, possuía ele o título de assistente, porque não era um simples irmão auxiliador, mas profundo especialista no assunto a que se dedicara fervoroso,
A conversação dele valia por um curso rápido de psiquiatria sob novo aspecto que me cabia aproveitar em benefício próprio, para as tarefas marginais do serviço comum. Desejando traduzir minha admiração e contentamento, observei reconhecido. Ouvindo-lhe as considerações, reconheço que o missionário do bem, onde se encontre, é sempre um semeador de luz. Ele, porém, pareceu não ouvir minha referência elogiosa e prosseguiu noutro tom após longa pausa. O meu amigo examinou alguns casos de obsessão entre agentes invisíveis e pacientes encarnados, impressionando-se com a imantação mental entre eles. Pisamos no momento outro solo. Referimo-nos às necessidades de esclarecimento dos homens perante os seus próprios companheiros de plano evolutivo. No círculo das recordações imprecisas, a se traduzirem por simpatia e antipatia, vemos a paisagem das obsessões transferida ao campo carnal, onde, em obediência às lembranças vagas e inatas, os homens e as mulheres jungidos uns aos outros pelos laços de consanguinidade ou dos compromissos morais, se transformam em perseguidores e verdugos inconscientes entre si. Os antagonismos domésticos, os temperamentos aparentemente irreconciliáveis entre pais e filhos, esposos e esposas, parentes e irmãos, resultam dos choques sucessivos da subconsciência, conduzida a recapitulações retificadoras do pretérito distante. Congregados de novo na luta expiatória ou reparadora, as personagens dos dramas que se foram passam a sentir e ver na tela mental, dentro de si mesmas, situações complicadas e escabrosas de outra época, malgrados contornos obscuros da reminiscência, carregando consigo fardos pesados de incompreensão, atualmente definidos por complexos de inferioridade, identificando em si questões e situações íntimas, inapreensíveis aos demais. O espírito reencarnado que adquire recordações, não obstante menos precisas do próprio passado, candidata-se inelutavelmente à loucura. E nessa categoria, meu amigo, temos na crosta planetária uma porcentagem cada vez maior de possíveis alienados, requerendo o concurso de psiquiatras e neurologistas, que a seu turno se conservam em posição oposta à verdade, presos à conceituação acadêmica e às rígidas convenções dos preceitos oficiais. Esses, em particular, são os pacientes que interessam de mais perto meus estudos pessoais. São as vítimas anônimas da ignorância do mundo, os infortunados absolutamente desentendidos que de loucos incipientes prosseguem pouco a pouco a caminho do hospício ou do leito de enfermidades ignoradas, tão só porque lhes faltam a água viva da compreensão e a luz mental que lhes revelem a estrada da paciência e da tolerância em favor da redenção própria. E são muitos semelhantes casos angustiosos, indaguei por falta de argumentação à altura das considerações ouvidas. O assistente sorriu e esclareceu. Ó, meu caro, a extensão do sofrimento humano, nesse sentido, confunde-se também com o infinito. Barcelos ia prosseguir, mas retiniu sonora uma campainha singular, convocando-nos aos preparativos da oração. Era preciso atender. Há uma riqueza de ensinamentos que precisam ser vistos e revistos com calma por cada um de nós. Por ora,
Vamos elevar a nossa prece, rogando ao Pai que o esclarecimento possa nos ajudar na saúde da mente e que entendamos as nossas lutas íntimas, pressentindo o passado para melhor lidar com o presente, mas não permitindo que esse passado doloroso venha ao nosso consciente. E só o amor, só o perdão, só a compreensão fará com que não tiremos indevidamente dos porões lembranças que devem estar lá adormecidas no momento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Tenhamos uma noite de paz.